Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade aqui em Éter, capítulo 6, a partir do versículo 17. Bom, eles tinham chegado aqui, os jareditas chegaram então na terra da promissão. E eles verteram lágrimas de alegria. Dá para imaginar, eles saíram, né? Eram 8 barcos diferentes. Então, o trajeto ali foi quase um ano de viagem. Então, imagina, eles se abraçaram ali na praia, né, na hora que chegaram na Terra Prometida. Então, eles verteram lágrimas de alegria e aí eles começaram a multiplicar-se no meio da terra, tá bom? E aí, então, a gente chega aqui no versículo 17 em diante, que diz assim: E foram ensinados a andar com humildade perante o Senhor, e foram também ensinados do alto. Bom, aqui, quando fala que foram ensinados, ah, significa ter sido ensinado pelos seus pais, por outros amigos, né, pelo próprio irmão de Jared, que tinha, né, essa responsabilidade como profeta de ensinar. Mas aqui fala também que eles foram ensinados do alto, diretamente por Deus, ou seja, por meio de revelação. Então eles tinham dois meios ali que eles recebiam mensagem, né? As outras pessoas instruindo eles no caminho do bem e também aqui a própria revelação, né? O Senhor revelando a eles. Continuando aqui, versículo 18 em diante. E aconteceu que começaram a espalhar-se pela face da terra, e multiplicaram-se e cultivaram o solo, e tornaram-se muito forte na terra. E o irmão de Jared começou a envelhecer, e viu que logo desceria à sepultura. Portanto, ele disse a Jared: Reunamos o nosso povo, a fim de contá-los para saber deles o que deseja de nós antes que desçamos para a sepultura. Então o povo foi e reuniu, e ora, o número de filhos e filhas do irmão de Jared era 22 almas. E o número dos filhos e filhas de Jared eram 12, tendo ele 4 filhos. E aconteceu que contaram ao seu povo, e depois de terem contado, perguntaram-lhe o que desejava que ele fizesse antes que descessem às sepulturas. Bom, então aqui ele reuniu, fez uma grande reunião entre o povo, contou quantos eram agora, tá bom? E aí passou essa informação para eles, e aí então ele pergunta a ele: o que vocês desejam de nós antes que nós desçamos para a sepultura? O desejo do povo está descrito aqui no versículo 22. E aconteceu que o povo desejava que ungisse um de seus filhos para reinar sobre eles. Então eles queriam um rei. Falaram: olha, vocês vão partir, a gente quer um rei. O irmão de Jared já logo se manifestou aqui sobre o assunto, dizendo no versículo 23: Ora, eis que isso lhe foi doloroso. Por quê? Porque foi pedido que ele escolhesse um dos filhos dele para reinar, tá bom? Isso já foi doloroso para ele. Mas tem outra questão também. Ele diz assim: isso seguramente conduz ao cativeiro. A gente vai ver que o cumprimento dessa palavra aqui do irmão de Jared vai estar lá em Éter capítulo 7, versículo 5, onde começam a cair em cativeiro, tá bom? Então vamos ver se a gente chega até esse versículo lá. Continuando aqui, né? Então ele falou aqui, foi algo muito doloroso, porque eles queriam realmente que Deus guiasse aquele povo, não uma pessoa guiando eles ali. Acho que aqui a gente tem exemplos lá em 1 Josué, capítulo 8, também fala sobre isso, né? O povo tinha o profeta como guia, né? Como na antiguidade. Moisés não tinha dois tipos de governo, o governo eclesiástico e o governo, né, governamental, vamos dizer, das leis, né, do país. Depois houve essa divisão. Mas no começo, aquele que era profeta também julgava ali o povo, tá bom? E aqui a gente vê, então, o, o irmão de Jared, né, como profeta, falando que isso conduziria ao cativeiro. O cativeiro, ele é tanto espiritual, em âmbito da pessoa se afastar de Deus, mas também em âmbito físico, que é o que a gente vai ler aqui também. Vamos continuar aqui, ó. Éter, capítulo 6, versículo 24 em diante. Mas o irmão de Jared disse a seu irmão: consente que eles tenham um rei. Portanto, disse-lhe: escolhai dentre nossos filhos um rei, e aquele que desejais.
E aconteceu que eles escolheram o primogênito do irmão de Jared, e o seu nome era Pagag. E aconteceu que ele recusou-se e não quis ser rei. E o povo desejava que seu pai o obrigasse, mas o seu pai não o fez e ordenou que ninguém o obrigasse a ser seu rei. Bom, então a gente vê aqui eles querendo escolher um rei, escolheram um que não aceitou o cargo, tá bom? Aliás, nenhum dos filhos aqui do irmão de Jared vai aceitar esse cargo, né, de ser o rei ali de todo o povo aqui. Vamos lá, versículo 26 ao 29. E aconteceu que escolheram todos os irmãos de Pagar, mas nenhum deles aceitou. E aconteceu que todos os filhos de Jared se recusaram, com exceção de um deles, Uria, e foi ungido para ser rei do povo. E ele começou a reinar. E o povo começou a prosperar e tornar-se numerosamente rico. E aconteceu que Jared morreu e também seu irmão. Então, a gente vai ver aqui que esse Uria, né, ele se torna rei, mas ele é um rei justo. Né? O que ajudou as outras gerações a serem justas é justamente o que ele ensinava também, tá bom? Como o rei ali. Vamos observar aqui, ó, versículo 30. E aconteceu que Urias andou humildemente perante o Senhor, e lembrou-se das coisas grandiosas que o Senhor fizera por seus pais, ou seja, trazendo eles para essa terra prometida aqui. E também ensinou a seu povo sobre as coisas grandiosas que o Senhor fizera por seus pais. Bom, aqui então, tanto esse rei Uria, ele se lembrava do que Deus havia feito por eles, tá bom? Mas também ele ensinava as gerações futuras. Ou seja, aqueles que iam nascendo não sabia, né? Não tinham estado no barco, né, navegando ali. Então esses também, ou que eram criancinhas muito pequenas, não entendiam, esses também eram ensinados essas coisas para que eles pudessem ter gratidão a tudo que os seus pais passaram e reconhecer o poder de Deus na vida deles. Bom, vamos lá. Então a gente chegou aqui em Éter, capítulo 7, versículo 1. A gente vai até o 5 aqui, ó. E aconteceu que Oria exerceu o julgamento na terra, em retidão, todos os seus dias, e não foram, que foram muitos. Então ele viveu muitos dias aqui e ele julgou em retidão. Foi um excelente rei aqui, né, de acordo com o que nós lemos aqui. E gerou filhos e filhas, sim, e gerou 31, e dos quais 23 eram homens. E aconteceu também que gerou Quibe, que em sua velhice, e aconteceu que Quibe reinou em seu lugar, e Quibe gerou a Corior. E aconteceu que Corior tinha 32 anos, e rebelou-se contra seu pai, e retirou-se e foi habitar na terra de Neor. E gerou filhos e filhas, e eles tornaram-se muitos formosos. Portanto, Corior atraiu muita gente para si. Então, aqui, né, esse Corior então, fez uma divisão no povo. Ele já foi para outra parte da terra, e ali ele começou a formar um povo. E ali as filhas deles e os outros que nasciam ali eram muito formosas. Então as pessoas eram atraídas por essa formosura e acabava aumentando mais, né, o povo que estava com Corior aqui. E o que Corior faz com isso? E quando reuniu um exército e subiu à terra de Moá, onde morava o rei, e fez-lo prisioneiro em cumprimento das palavras do irmão de Jared, que seriam levados em cativeiro. Então, a gente vê aqui o próprio filho encerrando, né, o seu pai na prisão ali, tá bom? Por conta de poder, por conta de querer usurpar, né, o direito que ele não tinha como rei. Então, ele se estabelece em outro lugar e depois vem conquistar o reino aqui. Aí amanhã a gente continua aqui, a gente vai ver que vai haver uma sequência, tá bom? De reis bons e de reis ruins, e de conflito entre esses povos aqui. Bom, a gente vai tentar observar alguns padrões aqui, o que poderemos aprender com isso. Então, vamos finalizar aqui pelo versículo 5,
E deixamos essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.